A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês, meus irmãos. Amém. Para a nossa reflexão nesta noite, nós vamos nos apoiar no texto de Abacuque, capítulo 3. Peço que você abra a sua Bíblia no livro desse profeta, um dos profetas menores. Abacuque está um pouquinho antes do Evangelho de Mateus, logo no finalzinho do Antigo Testamento. Você vier de trás para frente, fica mais fácil de você achar Mateus, e aí você vai caminhando Malaquias, Zacarias, até chegar em Abacuque. Abacuque capítulo 3. Quem achou diz amém, quem não achou, misericórdia, Senhor. O texto sagrado, acompanhe mesmo assentado, mas com reverência, a palavra do Senhor nos diz assim. Eu vou ler do capítulo 3, versículo do 1 ao 6. Versículos de 1 a 6. Diz assim o profeta: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Que Deus abençoe a leitura e também a exposição da sua palavra. Meus irmãos, nós temos a alegria, o prazer de entregar a Deus a nossa adoração através deste culto, o último culto deste ano de 2023, reconhecendo sim as muitas bênçãos que Ele nos concedeu, reconhecendo o seu poder, a sua glória, a sua grandeza, e isso é maravilhoso. E como igreja nós temos o prazer, a alegria de estarmos aqui reunidos, e eu tenho a alegria de ter a sua presença, a sua companhia como irmão, irmã em Cristo Jesus, e juntos nós podermos entregar ao Senhor a nossa adoração, o nosso culto, e podermos ainda assim recebermos a sua palavra, o seu ensinamento, através desta mensagem do profeta Abacuque nesta noite. Nós estamos finalizando o ano 2023. Esse é o último dia deste ano de 2023. Daqui a pouco nós já entramos no novo ano de 2024. E como será o ano 2024? Não sabemos. Há quem diga que o futuro a Deus pertence. E é verdade. Só Deus sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, mas todos nós, obviamente, estamos ansiosos e desejosos de que o ano 2024 seja melhor do que o ano 2023, não é isso? Que você espera e que você ora ao Senhor, mas nós não sabemos o que nos aguarda no ano de 2024. De toda forma, quando nós olhamos para a história de Abacuque, o futuro que está por vir diante dele e diante do povo de Israel, não é um futuro muito agradável, é um futuro tenebroso, é um futuro cruel e violento, porque ele recebe essa revelação da parte do Senhor, da parte de Deus. O profeta Abacuque foi contemporâneo de dois outros profetas na ocasião, o profeta Sofonias e também um outro profeta que me foge o nome dele aqui agora, mas eu já vou lembrar e já vou falar para você daqui a pouquinho, o profeta Naum.
3 profetas contemporâneos, isso por volta de 612 a.C. Sabe o que estava acontecendo nesse período? Havia um grande império, o Império Assírio. Mas esse Império Assírio foi derrotado por um império ainda maior. E você conhece esse império, já deve ter ouvido falar desse império, o Império Babilônico. E sabe o que vai acontecer? Deus vai usar o Império Babilônico, os babilônicos, para castigar o povo de Israel, o povo de Deus, porque eles estavam vivendo na desobediência, na perversidade, no pecado. E Deus não admite isso, porque Deus é santo, Deus é justo, Deus não admite que o seu povo viva na prática do pecado. E Deus então vai usar este grande império. Homens maus, gente má, povo mau, e o próprio Abacuque diz isso daqui, e Abacuque fica inconformado, sabia? Porque ele diz assim, e ele diz isso para Deus, ele diz: Senhor, como é que o Senhor pode tolerar um povo tão mau, um povo tão cruel? Sabe o que Deus respondeu para Abacuque? Deus diz para Abacuque: Abacuque, espere. Ou seja, a questão aqui é: coloque a sua esperança no Senhor, Abacuque. Espere, Abacuque, porque virá o castigo deles, virá no tempo que eu já determinei. Então não fique angustiado na sua alma, no seu coração. Espere, confiando no Senhor. Tenha paciência e espere no Senhor. Essa palavra é importante para esse sermão de hoje à noite. Esperar, esperança. A esperança precisa ser colocada no Senhor, e Deus fala isso para Abacuque. Por quê? Porque os ímpios serão castigados, os maus serão castigados, mas os justos, e Deus diz isso para Abacuque, os justos verão a Deus. Mas aqueles que vivem na prática do mal, na prática da desobediência, do pecado, esses serão castigados. E Deus precisou fazer isso, precisou usar esse grande império, esse grande exército para corrigir, disciplinar, castigar o seu povo. Mas isso ia acontecer ainda. Isso ia acontecer no próximo ano, ou nos próximos anos, nos dias que ainda viriam. Portanto, o futuro que estava posto diante do profeta Abacuque não era um futuro agradável, era um futuro tenebroso. E ele viu que o povo dele corria então esse grande perigo. Mas sabe de uma coisa? Deus havia feito um juramento, Deus havia feito uma promessa, Deus garantiu para este homem dele, este servo dele, que o seu povo não morreria, não seria eliminado da face da terra, o povo da aliança, mas aqueles que viviam no pecado seriam castigados, seriam disciplinados, seriam corrigidos. E aí o livro de Abacuque, interessantemente, termina com essa bela oração que eu li aqui para vocês, parte dela. É uma oração que Abacuque faz em forma de canto, de salmo, entregando ao Senhor. E nessa oração, se você ler depois com calma todo o capítulo 3, que é a oração de Abacuque, você vai observar que nessa oração ele louva ao Senhor, ele reconhece como Deus é tremendo, como Deus é poderoso. Nessa parte que eu li para vocês aqui, ele demonstra isso daqui já. E mais, nessa oração fica claro como ao final aqui, de fato, este profeta coloca toda a sua confiança e a sua esperança no Senhor diante do futuro que está por vir. Um futuro que não é agradável, que não é fácil, mas um futuro cheio de morte e violência que Deus mesmo assim determinou. Mas ele acalma o seu coração, a sua alma, porque ele coloca a sua esperança no Senhor. Eu quero fazer esse convite para você nesta noite. Nós estamos aí às portas de receber um novo ano. Eu quero convidar você a receber o novo ano, tendo a sua esperança no Senhor. De fato, você não sabe o que vai acontecer nesse novo ano ou nos anos que virão pela frente. Nós não sabemos, não temos esse poder. Mas nós temos essa solução que a Bíblia nos dá, e nós temos essa oportunidade de colocar isso em prática. Nós temos a oportunidade de esperar o futuro, colocando em Deus toda a nossa esperança no Senhor. Então eu quero convidar você a receber esse novo ano, e não só o novo ano, mas toda a sua vida daqui para frente, colocando a sua esperança no Senhor. É diferente de ter uma vã esperança.
Muitas pessoas recebem o novo ano e irão receber um novo ano com uma vã esperança, uma esperança fantasiosa, que não tem um fundamento na verdade. Muitas pessoas recebem o novo ano e a cada novo ano, como se o novo ano fosse repleto de plena paz, plena felicidade, saúde eterna, riquezas. Mas isso não tem fundamento, isso não é real, isto é fantasioso. Mas quando você coloca a sua esperança no Senhor, quando você coloca a sua esperança em Deus, aí ela tem fundamento, aí ela está fundamentada no próprio Deus, no próprio Senhor. E esse é o convite que eu quero fazer para você. Pastor, como é que eu devo receber o novo ano que se aproxima? Ora, receba o novo ano tendo a sua esperança no Senhor. E por que, pastor, eu devo receber o novo ano assim? Colocando a minha esperança no Senhor. Em primeiro lugar, guarda aí no seu coração, na sua mente, porque Ele te livra do desespero. Não adianta você querer receber um novo ano achando que vai ser um novo ano só de riquezas, só de alegrias, só de saúde, porque a vida não é assim. E aí, se você entra no novo ano, segue os dias futuros, tendo essa visão fantasiosa, e quando vier a enfermidade, e quando vier o desemprego bater na tua porta, e quando vier a morte bater na tua porta, porque essas coisas fazem parte desta vida, como é que você vai reagir? Você não vai estar preparado para reagir adequadamente, porque você colocou a sua esperança em algo fantasioso. O que eu estou propondo para você aqui é o seguinte: coloque a sua esperança no Senhor, para viver a sua vida daqui para frente sempre, e você não ficará desesperado quando as coisas ruins chegarem, e elas vão chegar. Quando baterem à sua porta, você não ficará desesperado. Por quê? Porque quando você coloca a sua confiança no Senhor, você está preparado para o que der e vier. Entende isso? Você está preparado para as alegrias e você está preparado também para as tristezas. Ora, foi isso que Abacuque fez. Ele sabia que o que estava por vir não era fácil. O versículo 2 do capítulo 1 aí de Abacuque, ele sabe que o que ele vai enfrentar vai ser muito difícil, e ele é realista. Ele não é fantasioso. Ele não nega a coisa ruim que vai acontecer. E nessa vida aqui vai acontecer coisas ruins, já aconteceram e vão acontecer. Mas para estarmos preparados, precisamos colocar nossa esperança no Senhor e, esperando nele, viver a nossa vida. Ele diz no capítulo 1, versículo 2, e sabendo o que vai acontecer, ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Percebe que quando a pessoa coloca a esperança no Senhor, quando vem a situação difícil, ele sabe a quem recorrer. Ele recorre a Deus. E isso dá paz, isso dá tranquilidade. Porque o Senhor acalma, o Senhor resolve, o Senhor dá a direção. E é isso que Abacuque faz aqui. Vem a situação difícil, está por vir violência, guerra, morte, fome. E ele diz: eu busco o Senhor. Até quando, Senhor, clamarei eu? Ele está clamando ao Senhor, colocando a Deus, diante de Deus, a situação. Gritar-te-ei, violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, há litígio. Por essa causa a lei se afrouxa. Não parece com os nossos dias? Uma lei que não é firme, uma justiça que a gente almeja que seja uma justiça mais coerente, a justiça dos homens. A violência está aí todos os dias, você liga a televisão, está acontecendo diante de nós. O profeta Abacuque está vivendo essa realidade e isso vai se tornar mais intenso ainda. E ele diz: por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida, é mudada, é corrompida. Parece que nós vivemos dias assim também, como os dias de Abacuque. Mas veja, ele está vivendo uma situação caótica, desesperadora, mas ele não fica desesperado. Por quê?
porque a sua esperança está em Deus, está no Senhor, e ele recorre ao Senhor. O versículo 2, ele diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado, porque Deus revela para ele o que vai acontecer, é plano de Deus. Mas ele clama a Deus, ele diz: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze conhecida a tua ira. Mas ele diz assim: lembra-te da tua misericórdia. Quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor e as coisas começam a apertar, começam a ficar difícil, a gente recorre ao Senhor, a gente clama ao Senhor, e a gente pode clamar inclusive pela misericórdia do Senhor. Senhor, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia de mim, tem misericórdia das nossas vidas, e Deus é cheio de misericórdia, Deus é cheio de bondade. É diferente daquele que coloca a sua esperança numa fantasia, numa vida como se não houvesse nada de ruim nesse mundo aqui. Ele não está preparado para quando vier as coisas ruins que tem nesta vida, neste mundo. O profeta sabia que muitas coisas iriam acontecer. Ele sabia que Deus estava corrigindo o seu povo por causa dos pecados deles, e Deus estava pesando a mão sobre o povo. Morte ia acontecer, fome, escassez de alimento, pessoas iam morrer. Mas ele clama ao Senhor, porque ele tem a sua esperança em Deus. E você? Em quem você tem esperado? Onde você tem colocado a sua esperança? O meu convite para você é que você coloque a sua esperança em Deus. Eu acho que esse é o melhor convite, não tenho dúvida disso. Esse é o melhor caminho, essa é a melhor decisão para vivermos aqui neste mundo. Eu tenho brincado nos últimos dias, e eu tenho falado uma frase assim, que não é minha, mas eu me lembrei, e eu acho que faz todo sentido. Eu digo assim: esse mundo não é o melhor lugar para se viver. O mundo não é um lugar seguro para se viver. E de fato, desde que Adão pecou, o mundo não é um lugar seguro para se viver. Porque aqui nós experimentamos essas coisas ruins. Chega a nós, chega a nossa família, chega ao nosso lar. E o que você faz quando isso chegar? Vai depender de em quem você tem colocado a sua esperança. Eu entendo e não tenho dúvida nenhuma de que a melhor decisão é você colocar a sua esperança em Deus. E certamente você irá aproveitar as alegrias dessa vida, mas você saberá reagir diante das tristezas e das dificuldades. Faça como o profeta Abacuque, o capítulo 2, versículo 1, ele toma essa decisão. Olha a declaração dele como é interessante. Ele diz, diante desse contexto, desse cenário caótico e tenebroso, ele diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sob a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Percebe a diferença? Quando você espera em Deus, você recorre a Ele, você está seguro, você tem a direção dEle. Você não age por impulsividade, você não age de maneira imatura, mas você espera. Eu clamei, eu coloquei diante do altar do Senhor, como alguns irmãos costumam dizer, né? Coloquei diante de Deus. Senhor, qual é a tua resposta? Qual é a tua direção? Eu espero em Ti. O salmista, não só um, mas em alguns salmos, quando ele tem a sua alma angustiada, e certamente diante das dificuldades e lutas deste mundo, isso mexe com a gente. Isso perturba a nossa paz. Você nunca passou por uma situação assim? Mas o salmista diz para a sua alma, para si mesmo: porque está abatida a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então, meus irmãos, receba o ano novo, tendo a sua esperança no Senhor. Por quê, pastor? Em primeiro lugar, porque Ele não permitirá que você fique desesperado diante das dificuldades deste mundo. Mas em segundo lugar, pastor, por que eu devo colocar a minha esperança no Senhor e esperar nele? Porque, em segundo lugar, só o Senhor, somente Ele, é quem te guia pela verdade. A nossa mente é muito fantasiosa, você já percebeu isso? Como nós fantasiamos a realidade, não é? Isso é uma armadilha para nós.
Porque muitas vezes nós nos deixamos nos guiar pelas nossas próprias fantasias. E a nossa fantasia geralmente é pecaminosa. Mas se você coloca a sua esperança em Deus, você tem um caminho seguro em Deus e preparado por Deus, porque Ele vai te guiar pela verdade dEle. Sem a verdade de Deus a gente fica perdido. A gente fica, como alguém costuma dizer, como uma barata tonta. Já viu barata tonta? Não tem direção, não sabe para onde vai. E tem gente que vive assim. Porque não coloca a sua esperança em Deus, não tem a verdade de Deus, a luz de Deus guiando a sua vida, a sua mente, o seu coração. E se entrega às suas fantasias. O problema é que quando você se entrega à fantasia da mente, você nega a verdade de Deus. E você se perde no caminho, se perde na sua vida. E você não está preparado para as dificuldades. O profeta Abacuque, ele não se deixa guiar por uma mente fantasiosa, pela criatividade dos seus pensamentos, mas ele busca ter uma visão da vida, ou para a sua vida e para o povo de Deus, o qual está sob o seu pastoreio ali. Ele busca guiar-se e guiar o povo pela verdade que vem do Senhor, a verdade do próprio Deus. É interessante porque nós vivemos uma realidade evangélica, onde muitos evangélicos, muitos irmãos, que são irmãos cristãos genuínos, mas por falta de conhecimento bíblico, de maturidade na fé, eles vivem uma realidade de fé, muitas vezes fantasiada, fantasiosa. Porque lhes falta o conhecimento do que a Bíblia nos revela a respeito do próprio Deus. Então nós vivemos uma realidade evangélica em nossos dias, em que para muitos evangélicos, Deus é aquele Deus que não castiga. Deus é aquele Deus que não pesa a mão. Se eu sou filho de Deus, eu vou ser sempre próspero. Vai dar tudo certo na minha vida. Eu não vou ser acometido por enfermidade nenhuma. Isso é fantasia do mundo evangélico, porque a Bíblia traz uma outra realidade. E o profeta Abacuque se depara com isso, e ele enfrenta isso, guiado pela verdade que vem do próprio Deus. Observe que o povo de Israel vai ser entregue na mão do império babilônico. Dessas pessoas, gente má, gente cruel. A gente pode relacionar aqui um pouquinho da maldade do homem. Se a gente lembrar o episódio que aconteceu recentemente na faixa de Gaza em relação aos israelenses do nosso tempo. Se você ler um pouquinho sobre as reportagens, você pode ver quanta maldade o homem foi capaz de fazer, aquelas pessoas foram capazes de fazer ali. Eram gente nesse nível aqui, que estava se apoderando do povo de Deus, o povo da aliança. O povo de Israel do Antigo Testamento é o povo da aliança. Mas espera aí, é Deus que está fazendo isso com esse povo? É! Como é que eu posso então entender que eu sou o filho de Deus e que eu estou protegido, nada de ruim acontece comigo neste mundo, porque Deus me guarda de tudo, e ainda que eu esteja em pecado, Ele é meu Pai e Ele vai me guardar e me proteger? Olha aqui, o texto está falando exatamente isso. Esse povo aqui, muitos deles estavam vivendo uma vida perversa. E Deus é justo em primeiro lugar, e isso fica muito claro aqui nesse texto de Abacuque. Deus é santo. Deus não admite pecadores na sua presença sem que sejam corrigidos. Não é porque eu estou na igreja, não é porque eu sou membro da igreja, não é porque eu fui batizado, não é porque eu estou participando da ceia do Senhor, não é porque eu sou conhecedor da Bíblia, mas que eu peco e Deus não vai me corrigir, porque Ele é justo, porque Ele é santo. Percebe? Não é porque eu sou crente que eu estou imune a enfermidades, não é porque eu sou crente que eu estou imune a dificuldades financeiras, não é porque eu sou crente que eu estou imune às perseguições do Estado, se é um país que persegue os cristãos. Precisamos nos deixar ser guiados pela verdade da palavra do Senhor.
E quando você coloca a sua esperança em Deus, você afasta a sua mente dessa realidade fantasiosa e falsa, mentirosa, para viver segundo a verdade que procede do próprio Deus. E a verdade é a seguinte para Deus. Está aí no capítulo 2, versículo 4, a declaração é assim: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante. Essa é a palavra da parte de Deus, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Aqui se referindo ao Império Babilônico, pessoas más, que não se satisfazem em cometer maldades. E é esse povo que Deus permite que venha contra o povo da aliança, o povo de Deus que está em pecado, para correção, para disciplina. Olha o versículo 12 do capítulo 1 de Abacuque, ele diz: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Mas aquele que é justo, também está garantido aqui na palavra, viverá pela fé. E aquele que vive pela fé, que coloca em Deus a sua esperança e vive guiado pela verdade do Senhor, sabe qual é a promessa aqui da parte de Deus? E Abacuque deixa isso claro aqui, não morreremos. Aqui é a ideia de que o Senhor é quem nos guarda, é quem nos guia, é quem nos protege. Mas se estivermos em pecado, Ele vai nos corrigir. Mas a sua graça, a sua salvação não se apartará de nós, não será apartada, não será tirada de nós, porque Ele promete que nós não morreremos, e não morreremos eternamente, porque Ele já nos deu a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Mas é interessante ainda, eu quero chamar a sua atenção ainda para o que Ele vai dizer no capítulo 3, versículo 4 e 5, Ele vai demonstrar aqui como Ele conhece a esse Deus. O que eu disse para vocês é que muitos evangélicos hoje, apesar de estar na igreja, carregar a Bíblia para cima e para baixo, mas não conhecem a Deus como a Bíblia revela. E aí tem um entendimento fantasioso e falso a respeito desse Deus. E acha que ser evangélico, ser crente, é enriquecer. Acha que é estar imune a qualquer coisa ruim nesta vida, neste mundo aqui. O profeta Abacuque conhece muito bem a Deus, e esse Deus se revela na palavra, e nós também podemos conhecer, porque a palavra de Deus é a verdade dele, e ele demonstra que esse Deus, ele é tremendo. O Império Babilônico foi o maior império nessa época aqui, o mais poderoso, mas Deus é maior do que o Império Babilônico. E ele descreve no versículo 11, a respeito do poder de Deus, que ele diz assim: o sol e a lua param nas tuas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas, semelhantes ao fulgor do relâmpago da tua lança. A ideia é que, irmãos, Deus controla tudo, até o sol e até a lua. Aliás, o profeta Isaías diz que na vinda do Senhor, o sol, com o seu brilho, que nós vemos hoje, ele se envergonhará diante do brilho da glória do Senhor. Então, meus irmãos, o profeta aqui, ele não tem uma visão fantasiosa como muitos evangélicos hoje têm a respeito de Deus, do plano de Deus para a vida do seu povo, por falta de desconhecimento, porque não seguem a verdade. Não colocaram a sua esperança no Senhor e colocaram a sua esperança numa visão fantasiosa da vida e, portanto, falsa e longe da verdade. Mas Deus quer te guiar pela verdade dele. Por isso é o convite para você receber esse novo ano tendo a sua esperança no Senhor, porque Ele te guiará pela verdade que provém do Senhor. E é libertador quando você conhece a verdade de Deus, a verdade da palavra do Senhor, e se guia pela verdade da palavra do Senhor. Muitas pessoas hoje têm pavor
da morte. Muitas pessoas hoje, coisas básicas eu vou falar para você, que apesar de vivermos num Brasil, num país onde tem um percentual tão alto de evangélicos, mas por falta de conhecimento da verdade, muitas pessoas ficam apavoradas, ficam medrosas, e são coisas que não se fundamentam, porque são fantasiosos. Muitas pessoas têm medo de gente que já morreu. E olha lá, se não tem crente que tem medo de gente que já morreu. O que é isso? Falta de conhecimento da palavra de Deus, da verdade. Não tenha medo de gente que já morreu não, porque a Bíblia diz que quem morreu não volta mais aqui. É verdade, pastor? É verdade. Eu sempre tive medo de quem já morreu, puxar o meu pé durante a noite. O que é isso? Não carrega esse medo para 2024 não. Conheça a Bíblia, conheça a palavra de Deus, seguir pela verdade, coloque a sua esperança no Senhor e Ele te guiará pela verdade do Senhor. Pastor, eu tenho medo de pecar e perder a salvação. Não perde não. Pastor, então vou pecar a verdade? Não, não vai pecar à vontade, porque se você é crente, você teme a Deus e o seu prazer não está mais no pecado, está em viver uma vida de santidade. Pastor, então se eu pecar eu não caio da graça? Não, não caio. Pastor, o que é isso? A Bíblia ensina isso. Conheça a Bíblia, conheça a palavra de Deus. Tenha uma vida consagrada ao Senhor, uma vida de santidade. Isso é verdade. Verdade bíblica. Que você precisa se guiar. Pastor, eu estou na igreja há 20 anos, não sabia disso. Misericórdia, meu irmão, você não lê a Bíblia, não? Misericórdia, irmã, você não lê a Bíblia todos os dias, não? Falta de conhecimento, percebe? Meu convite para você é: receba 2024 colocando toda a sua esperança no Senhor. Espere em Deus. Mas esperar em Deus não é de braço cruzado, não, viu? É lendo a Bíblia, é orando, é tendo comunhão com Deus. Essa esperança com o Senhor é fruto, inclusive, da sua vida com Deus, da sua comunhão com Deus. Percebe a diferença aqui? Eu não estou dando para você uma vida preguiçosa, acomodada, não. A vida do crente é uma vida ativa, compromissada, responsável. O crente é responsável com a sua vida perante Deus. Em último lugar, pastor, por que eu tenho que receber o ano 2024 colocando a minha esperança no Senhor? Em último lugar, porque só o Senhor pode te dar a verdadeira alegria. A gente se alegra agora, né? Daqui a pouco, já estamos felizes aqui, mas daqui a pouco a gente vai se alegrar com o que está preparado aqui atrás. Está lindo, né? O que foi feito aqui atrás está lindo. Mais tarde você vai para sua casa, sua família, quem sabe, vai ter lá um banquete lá, vai trocar presentes, vai dar abraço, vai... Toda esse contexto de virada de ano, é alegria, nós gostamos de nos alegrar, mas muitas vezes essa alegria é fantasiosa também. Só Deus pode te dar a verdadeira alegria, Por quê? Porque quando você tem de Deus a verdadeira alegria, você não se alegra só diante da ceia de virada de ano, ou quando você recebe um presente. Essa alegria, ela permanece no teu coração quando vem a dificuldade também, quando vem as lutas também. E essa é a verdadeira alegria. A alegria deste mundo, ela é passageira, ela passa rápida, ela está condicionada ao bem material, ao contexto ali, à situação ali. Mas quando passa aquela situação de alegria e vem uma situação de dificuldade, vai pegar o ônibus segunda-feira, 4h30 da manhã, não tenho alegria para pegar o ônibus 4h30 da manhã, pastor. Não dá, me desculpa, sinto muito. Mas a alegria que vem do Senhor, ela permanece no teu coração, independente da situação. E o Senhor te convida, porque Ele quer também te dar essa verdadeira alegria. Olha que curioso, eu disse para você que o profeta Abacuque, ele sabia, porque Deus tinha revelado para ele, vai vir desgraça aí, profeta. Te prepara e prepara o povo. Eu vou trazer morte, eu vou trazer fome, eu vou trazer infelicidade sobre a nação de Israel. Te prepara, vai vir coisa ruim. O que o profeta resolveu? Qual foi a decisão? É lindo esse texto aqui. Capítulo 3, versículo 17. Para acompanhar na sua Bíblia aí. Olha a reação do profeta. Ele não se desesperou. Ele não entrou em depressão. Ele não resolveu tirar a própria vida. Ele tomou uma decisão. Ele diz assim, 3,17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Se for arrebatado, não vai ter carne, né? Não vai ter, você sabe, né? Não vai ter comida. E nos currais
não haja gado, todavia eu me alegro. E a palavra alegrar aqui, ela tem uma ênfase mais forte. Não é uma alegria dos lábios superficial. É uma alegria no sentido de exultação, no sentido de triunfo. É uma alegria mais profunda, contagiante. Então ele diz, todavia, ainda que tudo isso aconteça, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Andar como? Altaneiramente. Você sabe o que é andar altaneiramente? Andar altaneiramente é andar de cabeça erguida. Não é andar como um vitorioso, como um triunfante. Não é andar como um derrotado, como um deprimido, como um destruído. É alguém que, embora está o mundo caindo à sua volta, mas ele colocou a sua esperança no Senhor. E a alegria dele é o Senhor. E o Senhor não muda. As coisas à nossa volta mudam, mas Deus não muda. Ele permanece o mesmo diante de nós. Nós vamos festejar e já estamos festejando o final do ano 2023. Vamos receber aí o início do ano, o ano 2024, começando aí. Estamos felizes, mas será que você é capaz de permanecer feliz quando chegar as coisas ruins? Se você perder seu emprego, se você descobrir que tem uma doença grave, se você perder um ente querido na família. Eu não estou dizendo aqui e desrespeitando aquele momento de tristeza, do luto, da enfermidade, mas eu estou dizendo para você que a alegria do Senhor te protege para você não perder nele a esperança, não perder nele a paz do Senhor, mesmo que haja tempestade à sua volta. A vida está revoltada contra mim, mas porque eu coloquei a minha esperança no Senhor. A minha alegria provém do Senhor. Não provém do meu filho, que está cheio de saúde, da minha esposa, que está cheia de saúde. Eu fico feliz quando eles estão assim, e que bom, e me alegro, mas a essência da minha alegria deve ser o Senhor, não deve ser as coisas desse mundo aqui, porque as coisas desse mundo aqui, você não sabia disso, eu vou te falar, vai passar. O emprego passa, a saúde passa, o carro passa, a casa passa, a vida passa. Estamos vivos hoje, amanhã só Deus sabe. É por isso que o convite para você nessa noite é que você receba o ano de 2024, tendo a sua esperança no Senhor, sabendo que, por causa disso, você viverá na alegria do Senhor em todo o tempo. Olha a consciência do profeta Abacuque, mesmo em meio a essa provação, a esse castigo, Abacuque sabe que Deus não desistiu do plano da salvação dele com relação ao seu povo. Ele diz assim, no versículo 13, tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Então ele não perdeu a esperança, ele seguia pela verdade e a sua alegria está posta no Senhor. Não importa o que aconteça, se você tem colocado em Deus a sua esperança, você também pode reagir assim como o profeta Abacuque, como o salmista. O salmista vai dizer no Salmo 68, bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Veja que é o salmista, uma visão correta de Deus. O salmista é servo de Deus, certo? É um homem de Deus, mas ele não deixa de ter um fardo. A vida é difícil, mas ele diz assim, Senhor está levando o meu fardo. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo, porque Deus é a nossa salvação. Ele diz isso. O Salmo 25, versículo 5 diz, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. E ele diz, em quem eu espero. A esperança do salmista também estava no Senhor, em quem eu espero todo o dia. Todo o dia. Agora é tempo de festa. Nesse dia de hoje, dia de amanhã é feriado. Você vai curtir com a sua família, com seus amigos. Aproveite. Mas se você tiver colocado em Deus a sua esperança, quando chegar a dificuldade, você pode até se abater por um instante na sua alma, mas você vai lembrar do Salmo 25, versículo 5, quando o salmista olha para si mesmo, pergunta por que está batida a sua alma. Ele diz, não, espera em Deus.
Coloque a sua esperança no Senhor. Se a sua esperança, meu irmão, minha irmã, está verdadeiramente no Senhor Deus, você pode começar o ano novo e seguir cada dia do ano. Não importa o que vai acontecer, Ele vai te sustentar, Ele vai te guiar. Você não vai ficar desesperado quando o dia mau chegar. Você vai ser guiado não por uma mente fantasiosa. Você vai procurar ser guiado pela verdade, porque você tem o Espírito e a iluminação. Você tem o Espírito Santo e a iluminação de Deus. Então você pode ser guiado pela verdade. Mas busque. E você vai ser sempre essa pessoa alegre, porque a sua esperança, a sua alegria não está condicionada ao exterior, às coisas. A sua alegria provém do Deus da tua salvação. Amém.